A melhor forma de você conquistar muitos pontos em uma prova de vestibular é acertar o máximo de questões que você puder. É por isso que, como uma prova do Enem cobra muito questões de escala, você precisa entender. Vamos lá então para o nosso conteúdo de escala. Então, mais uma vez, lembrando, é um conteúdo que algumas provas cobram um pouco menos, mas a prova como do Enem cobra bastante, então é importante que você saiba esse conceito e aplique na hora e acerte as questões. Sempre aquela coisa importante, nunca menospreze alguma questão. Cada questão é importante lá na prova, cada ponto que você conquista é muito importante. E aqui está um conteúdo que cai muito, por um exemplo, na prova do Enem, mas também em outras provas Brasil afora, então vamos para esse conteúdo. A primeira coisa importante é entender o que é uma escala, qual é a definição de uma escala. E olha só a definição de uma escala na leitura aqui. É definido como escala a razão entre a dimensão do desenho e a dimensão real correspondente à do desenho, sempre na mesma unidade de medida. Tá, Adri, olhar um texto assim eu até entendo tal, mas não tem uma maneira mais prática de eu visualizar uma escala? Vamos lá, eu vou montar junto contigo o quê? A definição da escala, seguindo a definição que está no texto. Vamos lá, a tal da escala, coloquei ali escala, ela é o quê? Ela é uma razão. Vamos lembrar de aulas anteriores? Vai lá, razão é uma divisão, boa, mandou bem. Então, se é uma razão, é uma divisão. Adri, mas é a divisão de quem? É a divisão da dimensão do desenho, então a razão da dimensão do desenho, pela dimensão o quê? Real. E aí eu divido pela dimensão real. Lembrando que essa dimensão do desenho, ela pode ser a dimensão que vai estar lá num projeto, num mapa, numa maquete, e a dimensão real é o que corresponde na realidade àquele valor. E isso é uma escala. Escala é a dimensão do desenho pela dimensão real. E olha que importante, pensando agora nas questões de uma prova de vestibular. Você tem quantas variáveis envolvidas aqui? 3. A escala, a dimensão do desenho e a dimensão real. Então é muito tradicional que na questão do vestibular, você vai ter dessas 3 variáveis, 2, e você vai fazer a conta para descobrir a terceira. Então, escala, Adriano, é um conteúdo simples? É um conteúdo relativamente até fácil? É. E agora você viu de forma muito prática como você monta a escala e procede com as contas. Mas vamos entender um pouquinho mais, quero te mostrar um pouquinho mais para que você entenda o que realmente é a escala. Olha só, primeira coisa importante é a representação, porque a escala eu te mostrei aqui na forma de uma divisão, mas existem várias maneiras de representar uma divisão. Vamos lá, divisão, A dividido por B, né? Um em cima e um embaixo, mas eu podia colocar A barra B. Essa barra também representa uma divisão. E Adriano, os 2 pontos também representam uma divisão. E essa é a maneira mais tradicional que você encontra normalmente em mapas lá na geografia, né? Essa representação para escala. Adri, um número, 2 pontos, outro número. Tá, e aqui eu representei por 2 letras para que fique algo bem o quê? Genérico, de maneira generalizada na matemática. Esse primeiro valor que é o A, ele representa o quê? Ele é a dimensão do desenho, isso aí. Este A representa a dimensão do desenho. O primeiro valor nessa representação sempre é a dimensão do desenho. E Adriano, o segundo valor, ele é a dimensão o quê? Ele é a dimensão real. Tá, Adriano, deixa eu entender isso com um exemplo então. Olha só, se eu falar que no mapa a escala é indicada de 1, 2 pontos, 1000. Vamos lá? Quem é o primeiro? O primeiro é a dimensão do desenho. E o segundo é a dimensão o quê? Real. Se eu tenho 1 para 1000, o que significa isso? Que a cada uma dimensão no desenho, eu tenho algo 1000 vezes maior na realidade. Ou o que eu tiver no real, na dimensão real, é 1000 vezes menor no desenho. Tem caminho de ida e tem caminho de volta. Adriano, mas qual é a dimensão de uma escala? Qual é a unidade da escala? Escala não tem unidade. Na realidade, a unidade está na dimensão do desenho e na dimensão real. Mas como vai ser montada através de uma divisão, adivinha, a unidade vai cancelar com a unidade. Só para você entender. Ou seja, 1 centímetro no desenho equivale a 1000 centímetros na realidade. 1 metro no desenho equivale a 1000 metros na realidade. Adriano, mas 1000 metros fica ruim de falar, eu prefiro falar 1 quilômetro. Não tem problema, mas a unidade no desenho é a mesma unidade na dimensão real.
E a unidade na dimensão real é a mesma no desenho. Então, Adriano, se eu tiver lá o quê? 1 centímetro, eu vou ter no real em centímetro. Se eu tiver metro, eu vou ter no real metro. Se no mapa, né, seria um mapa muito grande, não dá. Mas se eu tivesse quilômetro, no real seria quilômetro também. E tem o caminho de ida e o caminho de volta. Se eu tenho o desenho, eu sei que é pela escala quantas vezes maior na realidade. Se eu tenho a dimensão real, eu sei quantas vezes menor é no desenho. Vamos entender isso no mapa, que a geografia utiliza muito a ideia de escalas na representação de mapa. Adriano, mapa da cidade do Rio de Janeiro, e a escala tá ali um pouquinho pequenininha, eu aumentei aqui pra gente para ficar bem claro. A escala é de 1 para 450 mil, ok. Se a escala é de 1 para 450 mil, isso significa que se eu pegasse uma régua agora, você pegou uma régua aí em casa e mediu 1 centímetro no mapa, de um ponto da cidade até outro ponto da cidade, tem 1 centímetro. Quer dizer que na realidade, lá na cidade do Rio de Janeiro, isso mede 450 centímetros. Então, Adriano, eu vou caminhar do Parque Nacional da Tijuca até o Parque Florestal do Grajaú. E eu medi lá no mapa, deu 1 centímetro. Então quer dizer que de um ponto até o outro são 450 mil centímetros. Sempre na mesma o quê? Unidade. Mas, Adriano, pensar em 450 mil centímetros parece que é muito. Será que é tanto assim? Aí você precisa o quê? Da conversão de unidades de medida. Isso é uma coisa muito comum nas provas. Cobrar escala em unidades diferentes. Então a primeira coisa é adequar na mesma unidade para depois você conseguir o quê? Trabalhar com a escala. Adriano, vamos lembrar? 450 mil centímetros. De centímetro eu vou para decímetro, aí eu vou para metro. Então eu vou dividir por 10 e por 10. Eu vou dividir por 100 para transformar em metros. Dividir um número por 100, se ele tem zerinhos ali no final, é tirar 2 zerinhos. Vai sobrar 4.500. Adriano, 4.500 metros. Se não tá bom para você ainda, transforme para quilômetro. Vamos lembrar? Metro, aí vem o quê? Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Divide por 10, por 10, por 10. Dividir 3 vezes por 10 é dividir por 1.000. Aí a gente tava em o quê? 4.500. Aí, vai lá, por 10, por 10, por 10, 4,5 quilômetros. Então olha como você está manipulando o quê? As unidades de medida em relação à escala. Mais uma vez, medir 1 centímetro, Adriano, então são 450 mil centímetros na realidade, na cidade, para eu caminhar, para eu percorrer. E se eu transformar as unidades, eu chegarei em 4,5 quilômetros. Então de um parque até o outro é o quê? 4,5 km. Aí você tem talvez uma noção mais clara se dá para ir a pé, se não dá, se é muito longe, quanto tempo vai levar. Pegou bem essa ideia? Show de bola? Pegou bem a noção de escala? Adriano, se eu entendi bem a noção de escala, basta o que agora? Ver o que? Questões, para ver como que isso já caiu ou pode cair em uma prova de vestibular. Vamos lá então para a nossa questão de número 1 na aplicação de escalas. E é uma questão do MTM, questão nossa, da casa, vamos lá. Na planta de um terreno, um comprimento de 48 metros foi representado por um segmento de 2, foi representado por um segmento de 2,4 dm. dm é decímetro, isso aí. Então na planta eu fiz 2,4 decímetros, que representa na realidade, no tamanho real, 48 metros. A pergunta, qual é a escala dessa planta? Olha só, eu te dei a dimensão do desenho e a dimensão real. E quando eu efetuar a divisão entre elas, na ordem certa, eu vou encontrar a escala. Essa é uma primeira situação bem comum que pode acontecer. Vamos proceder então? Olha só, para resolver a primeira coisa, eu tenho a dimensão real, 48 metros, e eu tenho a dimensão do desenho, 2,4 decímetros. Só que tem um probleminha já de cara. Adriano, não é a mesma unidade de medida. Eu posso dividir as duas e encontrar a escala? Não. Tem que ser o quê? Na mesma unidade. Para que essa unidade cancele com a unidade e você encontre a escala. Eu podia transformar o metros em decímetros ou o decímetro em metro. Tanto faz. Você que escolhe. Nesse caso, eu optei para transformar os 48 metros para decímetros. Mas a grande pergunta, Adri, 48 metros são quantos decímetros? E aí você precisa lembrar da conversão de unidade de medida. Vamos lá então. 48 metros, eu estou em metro. Eu quero ir para decímetro, é uma casinha para direita.
então eu vou multiplicar por 10. Adriano, 48 vezes 10 vai dar 480, ou seja, 48 metros são 480 decímetros. Vamos lá! A dimensão, o segmento representado lá na planta é 2,4 decímetros. E a dimensão real é de 480 decímetros. Se eu efetuar a divisão entre eles, nós vamos encontrar a escala, eu e você, juntinhos. Bora lá então? Mas aí tem que lembrar o quê? Qual é a divisão que forma a escala? Vai lá. Escala é uma divisão, sim ou não? Sim. É a divisão de quem com quem? Quem vai em cima? A dimensão do desenho ou a dimensão real? A dimensão do desenho, dividido pela dimensão real. No nosso caso, a dimensão do desenho é de quanto? 2,4 decímetros. E esta dimensão na realidade em decímetros é 480, que nós já fizemos. Para efetuar uma divisão um pouquinho melhor, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 10, para eliminar essa vírgula daqui. 2,4 vezes 10, 24. E 480 vezes 10, acrescenta um zero, 4.800. Agora vamos lá? Agilizar um pouquinho a continha. Os dois são múltiplos de quê? 24, né? Ó, esquece os dois zerinhos, só olha para o 48. 48 é 24 vezes 2. Então, se eu simplificar o 24 por 24, fica 1. E esse 48 por 24 fica 2. Com os dois zerinhos, 200. Então, simplificando, eu encontro 1 dividido por 200. E se eu tenho 1 dividido por 200, a escala é de 1 para 200, na forma mais tradicional, que é da representação. Pegou bem? Primeira situação, eu te dei as duas medidas, a do desenho e a real. Você efetua a divisão e encontrou a escala. Lembrando, elas têm que estar na mesma unidade. Se não estiverem, transforma. Aí você transforma de uma para outra. Tanto faz, a escolha é sua. Segunda situação, que é agora o caso da questão número 2. Na questão número 2 vai ser diferente o quê? Nós teremos agora a escala e uma das dimensões, para daí encontrar a outra dimensão. Vamos ver a questão 2? Olha só, questão da Unicamp. Então você vê que não é só o Enem que cobra isso. Outras provas, e boas provas, cobram também escala. Vamos lá. Na planta de um edifício em construção, a escala é de 1 para 50. Opa, eu já tenho o quê? A escala representada daquela planta, já vou destacar isso. As dimensões de uma sala retangular são de 10 centímetros por 8 centímetros. Então, na planta lá do edifício, tem uma das salas que tem 10 centímetros por 8 centímetros representada na planta, lá no desenho que o arquiteto, que o engenheiro vão utilizar. Show de bola? Beleza. Calcule a área total dessa sala. E essa área ele quer em quê? Metros quadrados. Primeiro ponto. A dimensão representada na planta está em centímetros. Eu quero uma dimensão real em metros. Vou ter que fazer uma conversão. Mas ele não quer as dimensões da sala, ele quer a área. Mas primeiro eu vou descobrir o quê? As dimensões reais da sala, para depois usar um pouquinho de geometria para daí calcular a área. Meu Deus, Adriano, geometria! Vou ter que usar agora geometria. Calma, relaxa. Sim, vai ter que utilizar, mas é uma geometria bem tranquila, que é apenas a área de um retângulo, que eu tenho certeza que você lembra. E se não lembrar, eu vou, obviamente, te ajudar a lembrar. Vamos lá, então? Pegando as informações importantes que nós temos na questão e vamos começar a nossa resolução. A planta tem uma escala de 1 para 50. As dimensões da planta do desenho eu tenho e eu quero uma área real, a área na realidade, só que convertendo a unidade, fazendo agora em metro. Vamos lá então. Primeira coisa importante, se ele me deu a escala, é lembrar a divisão, ou a formulazinha, a equação que vai gerar a escala. Vai lá. Escala é o quê? Escala é uma divisão. A divisão de quem? A dimensão do desenho ou a dimensão real? Ou a real e o desenho? Qual é a ordem? Não vai errar, hein? Quem vai em cima? Em cima vai a dimensão do desenho, boa! E embaixo vai a dimensão real. Vamos analisar? Eu tenho a escala? Sim. Eu tenho a dimensão do desenho? Sim. O que vai sobrar? A dimensão real. E é justamente o que eu quero. Eu descubro as duas dimensões para depois calcular. Adriano, podia fazer a área antes e fazer a escala depois? Até pode, mas você vai trabalhar com medidas de grau 2. Tem que estar bem antenado, bem atento, bem atenta para não cometer nenhum erro. Para efeito de não errar, é muito mais fácil, mais prático e até mais simples fazer o quê? Converter com a escala primeiro, descobrir as dimensões reais em centímetros, passar para metros e depois calcular. Vamos no passo a passo? Eu te falei que eu ia te entregar uma aula o quê? Simples. É uma matéria tranquila,
mas você tem que aprender de forma simples e rápida para não errar a questão lá no vestibular. Vamos lá então? Olha só, a nossa escala do quê? Vamos lá? A escala é de 1 para 50, ou seja, 1 dividido por 50. Nesse caso, a dimensão do desenho eu tenho? Sim. Uma delas é 10. Vou começar com 10. E a dimensão real, que equivale aos 10 centímetros na planta, é? Não sei. Então eu vou lá e vou chamar de quê? X. Beleza. Basta fazer a continha e descobrir quanto que vai dar. 1 vezes x, x. E 50 vezes 10, 500. 500 o quê? 500 centímetros. Muito bem. Se a dimensão que eu usei é em centímetros, consequentemente, a dimensão real também será em centímetros. Portanto, 500 centímetros. Mas, Adri, como eu vou querer depois a área em metros quadrados, posso converter agora para metros? Claro que pode. 500 centímetros para chegar em metros, vai lá. Centímetro, decímetro, metro. Divide por 10, divide por 10, ou seja, divide por 100. E nesse caso, dividir o 500 por 100 é tirar os dois zerinhos, ou seja, 500 centímetros, que equivale a 5 metros, já que nós queremos calcular uma área em metros quadrados depois. Bom, procedimento agora para outra dimensão é exatamente o mesmo. Vamos lá, vou utilizar a escala, que é de 1 para 50. E Adri, a próxima dimensão vale quanto? 8 centímetros, que equivale a uma dimensão real que eu não sei, então eu vou lá e chamo de... Não, x de novo não. Chama agora de quê? De y. Para, x de novo, vai confundir tudo. Chamei de y. 1 vezes y, y. E 8 vezes 50, 400. 400 centímetros, que para converter para metros, basta dividir por 100, nesse caso, tirar os dois zerinhos, ou seja, 4 metros. Pronto. A parte da aula, que é a escala, nós já fizemos. Mas para fechar a questão, um pouquinho de geometria. Eu tenho uma sala retangular com 5 metros de comprimento por 4 metros de largura. Como é que se calcula a área de um retângulo? Lembra comigo, vai? Para calcular a área de um retângulo, basta pegar a sua base vezes a sua altura. Boa! Base vezes a altura. A base é 4, a altura é 5, ou podia também inverter a ordem, não tem problema nenhum. 5 vezes 4, 20, ou seja, 20 metros quadrados. Você viu que tinha um pouquinho de uma outra matéria no final, mas só para completar, a essência da nossa aula está aqui. E você viu mais uma vez que é necessário em algumas questões de escala, além de trabalhar com a escala, fazer a conversão da unidade de medida. E aí, para essa questão da Unicamp, o nosso gabarito é a letra A. Vamos lá então para a questão de número 3. E nessa questão vai ter alguma grande novidade? Bom, se você percebeu bem, está faltando mais um caso, né? Nós tivemos um primeiro caso que eu tinha a escala... Vamos lá então para a questão de número 3. Adriano, e nessa questão vai ter alguma grande novidade? Se você perceber bem, está faltando uma situação. Na primeira situação eu tinha as duas dimensões, nós descobrimos a escala. Na questão 2 eu tinha a escala, a dimensão do desenho, nós descobrimos a real e depois a área. O que está faltando agora? Poxa, Adriano, está faltando ter a escala, a dimensão real e descobrir a do desenho. Exatamente, e é o que vai acontecer nessa questão da prova que talvez mais cobre justamente a parte de escala, que é a prova do Enem. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola, que tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. Opa, o que foi fornecido aqui para a construção dessa maquete? As dimensões o quê? Reais da quadra. A quadra, na realidade mesmo. Quais são as dimensões? E eu agora quero construir uma maquete, numa proporção, que para isso terá uma escala. E para que fique bonitinho, para que fique equivalente, para que fique proporcional ao que é na realidade, eu preciso justamente descobrir o quê? As dimensões dessa maquete. Usando uma escala. Será que ele deu a escala? Deu. Muito bem. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Vamos entender mais uma vez? Quer dizer que cada dimensão da maquete é 250 vezes maior na realidade. E já que eu tenho as dimensões reais, o que significa isso? Que para cada dimensão em centímetros, em metros, na unidade que você quiser, cada dimensão na realidade é 250 vezes menor feita na maquete. Essa é a interpretação. Isso é muito importante, né? Às vezes você quer ir direto para uma questão para resolver ela, fazer as contas. Entenda,
raciocine sobre a questão e aí fica muito mais claro o que você vai encontrar. Vamos lá então, e a pergunta que o Enem vai fazer é um pouco óbvia até, né? Que dimensões são essas? Olha só. Que medidas de comprimento e largura em centímetros, Adriano, e a unidade anterior estava em centímetros também? Tá em metro. Então vai precisar ser feita uma conversão de unidade de medida bem tradicional nas questões de escala. Quais são as medidas, né, do comprimento e da largura em centímetros que o aluno utilizará na construção da maquete? Mas para e percebe outra coisa nesse momento. O Enem perguntou as medidas do comprimento e a largura nesta ordem, mesmo não falando, mas você obedece a ordem. Se você olhar bem, o comprimento é sempre a primeira medida. E se você olhar o primeiro valor em cada alternativa, eles são todos o quê? Diferentes. Conclusão, você não tem que fazer a continha do comprimento e da largura. Porque se você descobrir um deles, você já pode vir e olhar a alternativa. Tudo bem? Adriano, mas você vai fazer os dois? Sim, eu vou fazer os dois para você, claro. Mas você, na prática, na hora da prova, não precisaria fazer. Pegou legal? Vamos lá então para proceder com a nossa questão. Você vai ver que ela é muito parecida com a questão anterior. Adriano, mudando que agora nós temos a escala e a dimensão real. E nós vamos descobrir a dimensão do desenho. Basta substituir nas posições corretas que está tudo certo. Vamos lá então. Primeira coisa, se eu tenho uma escala para ser utilizada, eu vou lembrar qual é a definição de uma escala. Vai lá. Escala é uma divisão da dimensão do desenho, em cima é a dimensão do desenho, que agora até eu omiti a palavra dimensão, só coloquei desenho. E embaixo a dimensão o quê? Real. Escala é o desenho pela real. É assim que a gente fala para ficar mais rápido até. Bom, a escala eu tenho, a dimensão real eu tenho, e eu quero a dimensão do desenho, ok? Vamos lá então. Primeira coisa, a escala que foi dada para a primeira dimensão que nós vamos calcular real do comprimento é a escala de 1 para 250, ou seja, 1 dividido por 250. Então, 1 dividido por 250 é a nossa escala, é o equivalente à dimensão o quê? Do desenho para este comprimento. Qual é a dimensão na maquete para esse comprimento? Aqui em cima. Quem vai? Eu não sei. Se eu não sei, eu vou lá e chamo de... Você falou X, né? Para te contrariar um pouco, eu chamei de C, para lembrar que é o comprimento. Afinal de contas, tem que lembrar quem é o comprimento e quem é a largura. Adriano, beleza. E qual é a dimensão real na quadra desse comprimento? 28 metros. Vou fazer a continha. 1 vezes 28 e 250 vezes C. E a continha final é que o C é 28 dividido por 250. Se você fizer 28 dividido por 250, você vai encontrar o quê? 0,112 metros. Porque a medida que eu utilizei também é dada em metros. Pô, Adri, legal. Mas como eu vou querer isso em centímetros, vamos converter então? Vamos converter. Para converter de metros para centímetros, primeiro, multiplica ou divide? Pensa aí. Para converter de metros para centímetros, você vai de uma unidade maior para uma unidade menor. Então o número vai ter que aumentar. Se o número vai ter que aumentar, eu vou o quê? Multiplicar. Metro, decímetro, centímetro, vezes 10 vezes 10. Multiplicar 2 vezes por 10 é multiplicar por 100. E se eu pegar esse número e multiplicar por 100, eu vou deslocar a vírgula 2 casas, ou seja, 11,2 centímetros é o que eu vou encontrar. Pegou na boa? Bom, o procedimento agora para outra medida é a mesma. Mas para tudo, tá lá você na prova do Enem fazendo essa questão. Você já podia fazer o quê? Correr nas alternativas e olhar qual é a alternativa que tem o comprimento na maquete igual a 11,2 centímetros. E só tem uma alternativa que tem esse valor, como primeiro deles. E você já matou a questão. Nem precisaria fazer a largura. Claro, eu vou finalizar a questão, comprovar que vai dar certinho, eu vou fazer. Mas entenda que uma coisa é eu aqui, eu estou te ensinando, eu sou o teu professor, eu estou te ensinando didaticamente como chegar às alternativas, como chegar às respostas, como realizar a conta. Você na hora da prova tem que ser muito o quê? Mais prático, muito mais rápido. Essa que é a pura verdade. Vamos lá então? Olha só, é a mesma escala. Se é a mesma escala, 1 dividido por 250, 1 para 250, é igual ao quê? A dimensão do desenho, nesse caso da maquete, relacionada à largura. Bom, se o comprimento eu chamei de C, a largura eu vou chamar de L. Muito bem, né? Adri, chamou de L. E qual é a dimensão real dessa largura? 12 metros
coloquei ali. Bom, você vai fazer 1 vezes 12, 250 vezes L, e no final a conta do L vai ser 12 dividido por 250. E 12 dividido por 250 vai dar quanto? Vai dar 0,048. 0,048 metros. De novo, estou reforçando para que você não esqueça. Por que que eu tenho em metros? Porque eu utilizei a dimensão em metros. Então a dimensão do desenho, nesse caso da maquete, que eu vou encontrar também será em metros. Adriano, mas como eu quero em centímetros, converte. E a mesma conversão de antes. Isso é bem comum na prova, né? Não usar tantas unidades diferentes. Se eu usei metro aqui, eu uso metro aqui. Então a conversão é a mesma. Se antes eu multipliquei por 100, agora eu também vou multiplicar por 100. E 0,048 vezes 100 vai dar 4,8 centímetros. Então, comprimento da maquete, 11,2 centímetros. Largura da maquete, 4,8 centímetros, que nesse caso corresponde ao gabarito da letra C. Cuidado, na letra A tinham os mesmos dois valores, só que na ordem trocada. Por isso que eu não chamei de X e Y, por isso que eu chamei de quê? C e L, para ter clareza de quem é o comprimento e de quem era a largura. Pegou bem a questão? Mas eu te pergunto, e é o que vai acontecer nessa questão número 4 agora. Essa questão 4 acontece o quê? Ao invés de ter a escala e uma das medidas e descobrir a outra, ou ter as duas medidas e descobrir a escala, adivinha? O Enem não te deu nada. Não, te deu alguma coisa, obviamente. Mas ele não te deu a escala, mas ele deu uma medida para descobrir a outra. Peraí. Se ele deu uma para descobrir a outra, mas não deu a escala, não dá para fazer. Calma, você vai descobrir a escala na questão para depois proceder como nós procedemos nas questões anteriores. Vamos ler a questão? Vai lá. Questão de número 4, prova do Enem, que é uma das provas que mais cobra escala nos vestibulares aí do Brasil. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. Bom, esse tamanho real, é o tamanho real da caneta, vai ser uma informação importante. E tem um mapinha aqui, ó, que vai mostrar o quê? Dimensões de um desenho, de um mapa feito com o tamanho da caneta e de uma pegada, as dimensões do desenho, do mapa que eu tenho ali. Bom, o comprimento da caneta, C, a largura L e o comprimento C, C maiúsculo, C minúsculo, da pegada, na fotografia estão indicados no esquema, nessa foto que tem aí. Bom, aqui tem então o tamanho, a dimensão da caneta desenho. Na pegada, a largura e o comprimento do desenho da pegada. Mas eu tenho o comprimento real da caneta. Se eu tenho o comprimento real da caneta e o comprimento do desenho, fazendo a divisão da forma correta, eu descubro a escala. E essa mesma escala eu vou usar para a pegada. Afinal, todos estão no mesmo desenho, todos obedecem à mesma escala. Opa, Adriano, eu já esquematizei a minha questão. Isso também é importante, né? Não sair resolvendo. Calma, lê, interpreta, entende a questão e depois você vai lá para as contas. Vamos lá então? Continuando a ler para ver qual é a pergunta que o Enem vai fazer, que mais uma vez deve ser um pouco óbvia, né? Adriano, esse aqui eu tenho desenho, tenho real. Esse aqui eu só tenho desenho. Ele deve perguntar as dimensões reais da pegada. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são respectivamente iguais a. E mais uma vez, olha as alternativas. Eu quero a largura e o comprimento. Cuidado, agora primeiro é a largura e depois o comprimento. Mas, Adri, o primeiro valor nas alternativas, já que é respectivamente, corresponde à largura. E se você olhar nas alternativas, não tem um primeiro valor igual entre elas. Assim como não tem um segundo valor igual. Ou seja, você podia descobrir o comprimento real ou da largura ou do comprimento. E você já conseguiria matar a questão. Eu vou fazer os dois, mas um deles seria o suficiente para você acertar e marcar o item correto. Beleza? Vamos lá então. Mas qual é o grande detalhe? Adriano, para descobrir a largura e o comprimento real, eu preciso da escala, que não foi dada na questão. Então, primeiro nós vamos descobrir a escala para depois fazer o procedimento de descobrir a dimensão, o quê? Real. Beleza? Vamos lá então. Adri, vamos lá. A escala, vamos descobrir como? Através da caneta. Vai lá. Eu tenho o quê? A dimensão do desenho, do mapa da foto da caneta. E eu também tenho a dimensão, o quê? Real dela. E para montar a escala, basta lembrar quem é a escala. Vai lá. Escala é o quê? Escala é uma divisão. Quem vai em cima? Desenho real? Desenho. Quem vai embaixo?
real. Legal. Eu tenho a dimensão do desenho da caneta? Sim. A dimensão do desenho da caneta é quanto? 1,4 centímetros. E a dimensão real é quanto? 16,8 centímetros. Não precisei converter a unidade, porque as duas já estavam em centímetros. Bom, aqui eu posso multiplicar os dois por 10 para ficar 14 dividido por 168. Se eu dividir os dois números por 14, eu vou encontrar 14 dividido por 14, 1. E 168 dividido por 14 vai dar 12. Portanto, se deu 1 dividido por 12, quer dizer que a escala é de 1 para 12 nessa fotografia aí. E esta mesma escala de 1 para 12 eu vou usar para a pegada. E agora nós voltamos a exemplos como nas questões anteriores. Eu tenho a escala, eu tenho a dimensão do desenho, eu quero a dimensão real. Vamos lá então? Agora é só proceder com as contas e realizar. A escala é de 1 para 12. Bora lá então. A escala 1 está para 12, 1 dividido por 12, assim como a dimensão da largura da pegada no desenho é quanto? 2,2. E Adriano, qual é a largura real? Não sei. Você pode lá chamar de LX. Para ficar bem claro, eu chamei de LR, a largura real. Multiplica cruzadinho e tá tudo certo. 1 vezes LR, LR. E 2,2 vezes 12 vai dar 26,4 centímetros. Porque eu usei uma dimensão em centímetros, eu encontro a resposta em centímetros. Já podia ir para o gabarito e matar a questão, mas eu vou fazer outra, que é a mesma conta, o mesmo procedimento. Escala 1 está para 12, assim como a dimensão do desenho do comprimento da pegada, que é 3,4, está para a dimensão real desta pegada, que eu não sei quanto é que é, eu chamei de quê? CR, o comprimento real. Fazendo a continha, eu vou encontrar que 3,4 vezes 12 é 40,8 centímetros. E como o Enem pediu as dimensões reais também em centímetros, matamos a questão, que confere, nesse caso, ao gabarito da letra D, 26,4 e 40,8. Então você viu que às vezes vão ser dadas duas dimensões para daí você descobrir a escala, para daí você encontrar alguma dimensão. É só um procedimento um pouco maior. Nesse caso não teve conversão de unidade que poderia ter. Legal então? Mas Adriano, eu estou vendo aqui que a escala é muito de 1 para tanto, de 1 para 10, de 1 para 12, de 1 para 250, mas eventualmente alguma escala pode a dimensão do desenho não ser 1? Ela ser 2 para 100, Adriano, 2 para 300, eu poderia simplificar isso, mas pode ser colocado assim? Pode. É para isso que eu vou te mostrar a última questão da nossa aula, que é a questão de quê? A questão de número 5. Uma forma diferente de cobrar a escala. Confere só. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as em uma malha quadriculada, ou seja, num desenho, num mapa, né? Fez um desenho para representar essas árvores que na realidade vão ter alturas diferentes. Utilizando escalas diferentes, conforme indicações na figura a seguir. Olha que interessante você olhar para isso aqui. Adriano, a árvore 1 e a árvore 2 têm o mesmo tamanho no desenho, mas uma foi representada em uma escala de 1 para 100, a outra de 2 para 100. Conclusão, na realidade, elas têm tamanhos o quê? Diferentes. E é isso que ele vai cobrar na questão. Olha que legal que já começou essa questão. No desenho tem o mesmo tamanho, mas dependendo da escala, vão ter dimensões reais diferentes. Já começou muito legal essa questão, eu gosto muito dela. Qual é a pergunta? Qual é a árvore que apresenta a maior altura real? Qual é a árvore que na realidade tem o maior tamanho? Eu vou ter que olhar o quê? Não para o desenho que está aqui, mas para o desenho conforme a escala de cada uma das árvores. E para resolver essa questão, no dia da prova, você ia fazer o quê? Utilizar o próprio desenho. Em cima dele, talvez ir contando, fazendo a conta de qual é o tamanho real. Vamos pegar a primeira? Olha só. Na primeira, ele fala que a primeira árvore está numa escala de 1 para 100. O que significa isso? Que cada uma unidade no desenho. Por que eu falei unidade? Porque se for 1 centímetro, ok, é em centímetros. Se for 1 metro, ok, é 1 metro. Para cada uma unidade no desenho, eu tenho 100 unidades da mesma unidade no tamanho real. Cada 1 centímetro no desenho, 100 centímetros na realidade. Cada 1 metro no desenho, 100 metros na realidade. Sempre usando o quê? Sempre usando a mesma unidade de medida.
Mas aqui eu não vou utilizar o quê? A unidade em si. Eu quero saber um tamanho real adimensional. Centímetro, metro, tanto faz. Eu vou supor que todos estão na mesma unidade. Vamos lá então? Para cada um quadriculado que eu andar no desenho, são 100 vezes na realidade. Então conta comigo. Um quadriculado no desenho, olha só, isso representa quanto na realidade? 100. Mais um quadriculado no desenho, representa quanto na realidade? 100. Porque a cada um do desenho são 100 na realidade. E assim você iria contando o quê? Um a um e sempre 100 vezes na realidade. Vamos medir o tamanho real dessa árvore? Conta comigo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 9 vezes 100, 900. Essa árvore mede 900 centímetros, 900 metros é meio exagerado, mas enfim, 900 unidades, seja ela qual for. Se você perceber bem, a segunda árvore tem o mesmo tamanho no desenho, mas é a cada 2 que vai dar 100. Conclusão, ela já vai ter o quê? Um tamanho menor. Se você perceber isso antes na questão, você não precisa nem resolver ela. Não, vou para a próxima já. Mas se você não percebeu, você vai fazer o quê? A cada 2 eu vou ter 100 na realidade. Então eu vou contar o quê? 2 quadriculados, 2 dimensões no desenho. Isso equivale a 100 no real. Adri, mais 2 no desenho, mais 100 no real. E a cada 2 eu tenho 100. Só que Adri, lá no final não vai fechar bem 2, vai fechar 1. Bom, se a cada 2 eu tenho 100, se eu andar um quadriculado eu tenho o quê? A metade, 50. Então nesse caso eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4. 450. Claro, se a cada uma dimensão no desenho é 100 na real e deu 900, agora a cada 2 no desenho eu tenho 100 na realidade, tinha que dar a metade, tá ok? É a proporção que eu tenho, nesse caso, inversamente proporcional. Adriano, mas já tinha eliminado que a 2 não era não. Vou para 3 então. Adri, mas ela é menorzinha. Opa, mas calma. A cada 2 dimensões do desenho, eu tenho 300 na realidade. Então o desenho dela pode ser menor, mas talvez a dimensão real é maior. Vamos lá então? A cada 2 eu tenho 300. Contei 2 unidades no desenho, 300 na realidade. Mais 2 no desenho, 300 na realidade. E mais 2, talvez um pouquinho mais, né? A árvore vai um pouquinho para cima. Mas vamos supor que para ali. Eu tenho o quê? Mais 300. 300 mais 300 mais 300, 900. Opa, já deu igual à primeira. Conclusão, uma dessas duas tem que ser a alternativa correta. Adri, por quê? Porque se essa aqui, 900, for a dimensão maior, eu teria 2 gabaritos, coisa que não pode. Então, com certeza, ou a árvore 4 ou a árvore 5 será aquela que terá a maior dimensão real. Bom, na árvore 4, para cada uma dimensão no desenho, eu tenho 300 na realidade. Pensa bem, olha antes. Quando era 1 para 100, deu 900. Quando foi 2 para 100, Adri, o desenho aumentou, o real diminuiu. Tudo bem? Inversamente proporcionais. Caiu pela metade. Aqui, 2 para 300 deu 900. Com 1 para 300 tem que o quê? Aumentar, apesar de a árvore ser menorzinha. Tudo bem? Adri, a árvore é menorzinha, mas é 1 para 300. Caraca, eu não posso analisar o desenho, mas sim a escala referente ao desenho. Olha só, uma dimensão no desenho é 300 na realidade. Mais uma dimensão no desenho, mais 300 na realidade. E a cada uma que eu vou medir no desenho, eu vou contando o quê? 300 na realidade. Se eu olhar bem, agora eu tenho mais um pedacinho, que não dá 1, talvez dá metade de um quadriculado. Adriano, se ele dá a metade daquilo ali, se a cada um é 300, a metade é quanto? 150. 300 mais 300 mais 300 mais 300, 1.200. Mais 150, 1.350. E agora se você olhar, o caso da 4 com a 5 é o mesmo caso da 1 com a 2. Elas têm o mesmo tamanho de desenho, mas quando eu tenho uma dimensão no desenho maior, o real fica menor. Se aqui agora a dimensão do desenho de novo é de 2 para o mesmo 300 de antes, obviamente essa árvore vai ter a metade daquela dimensão. Mas vamos lá, se a cada 2 dimensões do desenho eu tenho 300 na realidade, vamos contar. 2, eu tenho o quê? 300 na realidade. Mais 2, eu tenho 300 na realidade. Como a cada 2 eu tenho 300, aquele pedacinho é metade de 1, ou seja, é 1/4 dos 2 que eu estou andando. Se a cada 2 tem 300, então na metade de um quadriculado tem apenas 75. Que vai dar o quê? 675, que é justamente a metade do anterior.
É a mesma analogia da 1 com a 2. Pegou a ideia? Eu fui uma a uma. Mas se você percebeu essa relação da 1 com a 2, você já tinha percebido a da 3 com a, perdão, da 4 com a 5. E aí você já teria matado a questão sem ter que resolver o tamanho da árvore 5. O que eu quero te mostrar com essa questão? Um jeito diferente de cobrar o quê? Escala. Não tão tradicional quanto nós vimos anteriormente. E com a escala de 2 para 300, de 2 para 100, e essa escala também pode acontecer. Então, só para finalizar essa questão, então, o gabarito, nesse caso, a árvore que tem a maior dimensão real é a árvore de número 4, que nesse caso corresponde ao gabarito da letra D. Fechamos aqui a nossa questão com uma última questão bem interessante, né, com escalas diferentes, uma maneira diferente de cobrar a escala. Espero que você tenha entendido muito bem essa aula, que é um pouco mais simples, que é tranquila, mas que cai em algumas provas, como o Enem, e cai bastante. E é importante que você acerte todos os conteúdos. Eu fico por aqui, eu te vejo numa próxima aula. Tchau, tchau!